Bem-vindo ao programa Vida Empreendedora. A cada semana vou trazer convidados que vão falar dos seus desafios, seus aprendizados, como chegaram onde estão e deixar uma dica importante para você, empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de falar com Vitor Moura. Ele está na China, em Xangai, há 5 anos, é cofundador da Lantau, que é uma empresa responsável por aproximar a China de empresas brasileiras, e diretor da Abrachan, que é uma associação de brasileiros empresários que representantes do setor industrial, comercial e serviços. Bem-vindo, Vitor, ao programa Vida Empreendedora. Muito obrigado, Reni. Espero poder contribuir aí com a minha experiência para o pessoal. Legal, Vitor. E me fale, conta um pouquinho essa trajetória até você chegar aí na China. Como você foi parar aí na China? É uma história boa. Eu vou tentar simplificar aí para não torrar a paciência do pessoal, mas eu estava trabalhando no Brasil antes, né? Eu sempre trabalhei com tecnologia e estava trabalhando numa grande empresa de tecnologia aí no Brasil. E um dos meus, na era de pagamentos móveis, e um dos meus clientes na época era uma startup chinesa de jogos, de aplicativo, e etc. Eles usavam as nossas formas de pagamento nos jogos deles. E aí teve um dia, chegaram aí no Brasil, era um sócio português e um sócio chinês. Eles chegaram até no Brasil, conheci eles pessoalmente no Brasil. E aí, depois de alguns meses, foi simplesmente assim, o sócio português postou no LinkedIn dele que precisava de alguém, um latino-americano que falasse português e espanhol, na operação deles em Xangai, para fazer toda a community management, né, o gerenciamento da comunidade, redes sociais, etc. Eu respondi que eu estava interessado. Ele ficou surpresíssimo, inclusive, porque a startup dele era uma empresa muito pequena e eu estava numa empresa grande, ele achou que eu não teria interesse. Eu falei que não, já era justamente isso que eu queria, eu já tinha trabalhado numa startup antes, eu não estava me dando bem numa estrutura maior. E aí ele me fez uma proposta e, enfim, em questão de uma semana eu já tinha, em 24 horas eu aceitei e um mês depois eu estava na China. Uau! Foi muito rápido mesmo. E daí, dessa empresa até você chegar hoje, onde você está, com a Lantau e com a Brashan, como que foi a tua trajetória aí na China? Foi também bem tortuosa. Eu fiquei lá na startup que eu vim trabalhar aqui mais ou menos 1 ano e meio. Depois, não me adaptei à indústria. Eu achei que eu sempre quis trabalhar com jogos, games, etc. Eu sempre fui um nerd, muito de carteirinha, assim, sempre quis ter experiência, tive, mas não gostei do trabalho. Não era nem a empresa, foi mais a indústria. E aí, mas gostei muito da China e quis ficar. Então, eu saí daquela empresa, fui trabalhar meio período numa trading brasileira que já tinha operação na China. Mas aí os sócios, enfim, precisavam de alguém que ficasse aqui em solo chinês para facilitar um pouco a comunicação com os fornecedores. Fiquei lá durante um tempo, depois abri uma consultoria em varejo, na qual eu falhei miseravelmente. Acho que hoje é legal a gente falar isso, a gente aprende muito com essas experiências, né? Mas deu tudo errado. E abri também, na minha sócia na época, uma agência de eventos. A gente começou a fazer alguns eventos aqui com os turistas que vinham para chegar e levar eles para conhecer partes da cidade, enfim, principalmente vida noturna, a parte de noite, levava eles para ver a cidade de uma outra forma. E esse deu muito certo, né, até a pandemia. Aí, depois disso, quando a consultoria em varejo parou, eu abri a Lantau, né, com os meus sócios no Brasil também. E aí fiquei com a Lantau e com os eventos, até que veio a pandemia. E aí a parte dos eventos, que dependia muito de turistas, ficou mais devagar. A Lantau também sofreu muito, acho que todo mundo sofreu, né? Não tem ninguém passou ileso, né? E aí hoje também, nesse meio tempo, a Lantau virou membra do Foro Brasil-China, que hoje é a Abrachan, que mudou de nome. E aí, recentemente, eu assumi como um dos diretores de marketing da gestão 2021-2022. E estamos fazendo uma série de outras iniciativas. A Lantau também mudou muito o escopo, a gente trabalha mais com material de feiras, aproximando os brasileiros dos mercados, das indústrias, não só a indústria física, né, mas de todos os mercados diferentes aqui na China. A gente também está começando
um outro braço de dar treinamento para empresas chinesas sobre como lidar com estrangeiros, enfim. Então mudou bastante o escopo da Lantal, que no início trabalhava mais com demandas de brasileiros na China, né? E agora a gente expandiu para geração de conteúdo e a demanda dos chineses para o exterior. Olha que interessante, quer dizer, antes vocês estavam mais como uma trade simples, né, vamos dizer, que era essa comercialização entre os países, e agora vocês estão trabalhando até com conteúdo, e até é muito interessante, né, porque vocês estão mostrando, não que os chineses não saibam como trabalhar com o Brasil, porque muitos já estão no Brasil, então é mais comum, mas é interessante, né, eles conhecerem um pouco mais a cultura do Brasil e como o brasileiro também trabalha. Bem interessante. Mas me conta uma coisa, e na Brashan, o que vocês fazem pelos empreendedores brasileiros? Eu achei bem interessante porque hoje você é diretor de lá, né? Como que funciona esse trabalho da Brashan? Então, a Brashan, que foi fundada, o Foro Brasil, antes que era o nome, foi fundada em 2005, tá? Uma pessoa que está na China há muito mais tempo que eu. E eles, na época, foi só todos os empreendedores brasileiros que estavam aqui tocando os negócios se organizavam. Era uma coisa mais informal, tá? É quase que o pessoal só se conversando e trocando impressões e pedindo ajuda uns para os outros. Uma troca de ajudas, na época a China era mais, vamos dizer, era um outro ambiente assim, para o empreendedor estrangeiro, né? Hoje mudou muito. Então, começou com isso, o pessoal tentando se ajudar só apenas e foi crescendo. Então, hoje, a Brashan tem mais de 100, quase 200 membros, tá dentro, a gente está expandindo bem agora. E eu estou responsável principalmente pela parte de marketing, mais focado em eventos, aí os eventos mais offline mesmo aqui na China, que aqui os eventos offline já estão liberados faz tempo, então a gente já está tocando, acabamos de fazer uma missão para o sul da China, então, para quem não sabe, eu moro em Xangai, que fica no meio, né? Na costa, mas no meio. Mas a região mais populosa na China é a província de Guangdong, que é onde que faz fronteira com Hong Kong, enfim, aquela região ali, delta do Rio da Pérola. E, na verdade, a maior comunidade de brasileiros na China é na cidade de Dongguan, que é uma cidade que pouquíssima gente conhece. Quem é do ramo de importação e exportação sabe, mas, no geral, as pessoas não sabem. E a maior comunidade está lá. Então, a gente está, como a Brashan foi fundada com empresas que estão aqui em Xangai, a gente está tentando aproximar mais da comunidade do Sul. E tem de tudo, viu? O espírito empreendedor é incrível. Assim. A gente vê um pouco de gente fazendo de tudo hoje em dia. Que interessante. É bem interessante saber. Você tem ideia, mais ou menos, de quantos brasileiros ou empreendedores brasileiros estão na China hoje? Ou pelo menos em Xangai? Empreendedores é difícil dizer, assim, eu diria, Xangai a gente tem, de novo, tem mais ou menos 150 membros, tá, um pouco, acho que em Xangai só um pouco menos que isso. Agora o número está instável, porque tem muita gente que não está na China e está com dificuldade de voltar, a pandemia travou um pouco, né, essa circulação. Mas, por exemplo, brasileiros, né, não só empreendedores, brasileiros em Dongguan, só em Dongguan, a cidade de Dongguan deve ter uns 2 mil, 3 mil, mais ou menos. Já teve mais. Já teve mais. E hoje tem muita gente trancada, né? Tem gente com dificuldade de voltar, porque está no Brasil, está no exterior. Então, tem bastante. Que interessante. E a ideia de vocês é juntar os brasileiros para essa troca de experiências, para poder até fazer negócios. Essa é a ideia da Brashan. A ideia é exata. A ideia é que a gente tenha que os brasileiros, empreendedores brasileiros aqui na China se conheçam e se conversem mais para trocar recursos, compartilhar demandas. Então, a gente tem contato direto com outras organizações de empreendedores de outros países, que a gente troca com eles também. É mais uma forma de se organizar, porque depois que você começa a conversar, muitos de nós têm, de repente, as mesmas dificuldades, aí um do grupo achou uma solução e aí pode compartilhar, a gente troca muitos estudos de mercado. Mas é como você falou na introdução, assim, os segmentos dos membros são muito distintos, né? Então, a gente trabalha com consultoria, mas tem gente que tem fábrica aqui na China, né? Tem gente que tem uma parte de consultoria mais especializada, com engenheiros, uma coisa mais técnica, tem os traders, né? O pessoal de importação e exportação, enfim, tem o pessoal de outros tipos de serviços, tem um pouco de tudo, né? Então, mas é mais uma plataforma para a gente unir esforços e direcionar esforços, vamos dizer assim, unir forças. Interessante. E na tua outra área que você falou de eventos que você fazia antes da pandemia, que agora deu uma paradinha, agora você mudou também, né? O jeito de trabalhar. Como que você está fazendo agora?
Então, nessa parte de eventos é a parte que eu gosto muito de fazer, assim. Então, eu estou fazendo na Braskem, eu sou diretor de eventos, né, que já me dá bastante abertura nisso. Eu estou em parceria com um restaurante brasileiro aqui de Xangai. A gente está tocando uma Brazilian Night, assim, todos os domingos. Tem samba ao vivo, é uma coisa bem legal. Estou em parceria com eles, estou tocando lá todo domingo de noite, temos. E aqui tem churrascaria, tem de tudo um pouco. Tem passista de escola de samba, tem dupla sertaneja, tem de tudo um pouco aqui. E o restaurante também é brasileiro? É brasileiro, o dono é brasileiro, em São Paulo. É tudo brasileiro. Interessante. E a parte que você falou da Lantal que mudou, seria mais na parte de conteúdos? Tem alguma coisa mais específica que vocês estão fazendo hoje? É mais para o chinês, muito, né? Que vocês estão fazendo. Então, mudou muito a demanda que a gente recebeu do cliente. Né? Quando a Lantal começou, a gente fazia muito sourcing. O sourcing é basicamente você achar um comprador e ajudar ele a encontrar fornecedores. Tá? Então, vinha gente do Brasil, perguntou assim, cara, eu preciso de um fornecedor para capinha de celular, por exemplo. Então, a gente ia atrás desses caras. Então, você começa fazendo isso. Né? A maioria das pessoas que trabalham com trading começaram fazendo isso. A Lantal também, não foi exceção. Mas a gente evoluía, a gente sempre quis fazer algo a mais. A gente tinha gente aqui na China, que era o grande diferencial. Né? Eu falo chinês, eu estou aqui há muitos anos, então a gente queria expor mais o que é a China, porque o grande potencial da China hoje para o empreendedor brasileiro já não é aquela China made in China. Uhum. E as pessoas não sabem disso. Existe muito desconhecimento sobre a China, não só no Brasil, mas no Ocidente como um todo. Né? E, inclusive, o logo da Lantal antes era Lantal China Sem Mistérios, que a gente tentava trazer isso. Então, a gente foi com o stand numa feira em São Paulo, a Intermodal, acho que foi em 2019, isso, eu fui, voltei presencialmente para explicar. Então, a gente começou com isso. Hoje, a gente já está num outro, os projetos evoluíram para estudos de mercado aqui dentro da China. A gente já auxilia empresas brasileiras que quiserem abrir operação na China. Também já fizemos isso, enfim, abertura, cancelamento, e tudo que o pessoal precisar aqui dentro a gente faz. Visita, inspeção de carga, representação da empresa brasileira em eventos, feiras setoriais do setor dele. E hoje a gente evoluiu para dois novos, vamos dizer assim, branches, né? Dois novos ramos, vamos dizer. Um deles a gente está fazendo conteúdo sobre as feiras chinesas. Na China se faz muito negócio em feiras de negócio. Tá? Uhum. É muito comum, tem toda semana muitas. Muitos chineses adoram uma feira, tá? Então eles vão lá, eles gostam de se conhecer presencialmente, trocar cartão, tomar chá no stand na feira, ver o produto ali, eles têm muito isso. E aí então a gente começou a ir nessas feiras, que o pessoal só conhecia a feira de Cantão, a Canton Fair, que é a maior do mundo e tal, que é muito famosa, mas ela também é muito genérica. Tem feiras setoriais, muito mais opções para o pessoal, mas que as pessoas não sabem como procurar. Então a gente começou a fazer vídeos. Está evoluindo agora, tem novidades por aí, já deixo o spoiler para o pessoal, está chegando, a gente conseguiu uma equipe que faz uma produção bem mais legal. E agora a gente tem organizadores de feiras chinesas vindo atrás da gente para expor a feira deles para o exterior. Então, empresas chinesas querem aparecer no vídeo. Então, virou quase que um modelo de negócio sozinho isso também. E a gente tem uma parceria com a produtora de vídeo aqui, que a gente vai começar agora, e do outro lado a gente também começou, em outra parceria, a oferecer treinamento para empresas chinesas para ir para o exterior, sobre liderança, sobre como lidar, como se comunicar, onde estão os erros mais básicos da comunicação entre os chineses e os estrangeiros, porque existe muito atrito, né? Ou seja, os chineses não tendem a ter dificuldade de se expressar em inglês, e hoje eu entendo por quê, porque eu aprendi chinês, foi dificílimo, então a lógica é muito diferente, né? Então o brasileiro até é relativamente fácil aprender inglês, para uma pessoa da Ásia é muito mais complicado, né? Então a gente está dando mais treinamento e palestras agora em empresas, inclusive fui num evento do Alibaba, um evento regional do Alibaba semana passada, e a gente está começando agora com isso também de trazer mais esse conteúdo para os chineses, preparar eles para conseguir atender melhor os clientes estrangeiros. Que interessante, Vitor. Eu trabalhei numa empresa chinesa, então eu entendo bem o que você está falando. Legal. A dificuldade e tudo você falou.
O chá, que é tradicional, eu falava que era chá de floresta, porque ele crescia dentro da É, xícara, né? Do copo, normalmente eles usam um copo, né? Então eles crescem, tem, e é tradicional deles. As sim, feiras, para eles, é fundamental, é interessantíssimo, fundamental, fundamental. fundamental. Às vezes eles nem sabem direito falar, por exemplo, você vê, hoje em dia tem um pouco menos, porque lógico que está tudo parado, mas mesmo antes da pandemia, tinha que falar que é o pavilhão chinês, que via os chineses sabiam nem falar inglês e estava Mas eles lá, querem, tá lá, exatamente, é exatamente, bem tá assim, lá. tá lá. E aí eu sei que tem feiras assim fenomenais. A Cantofera, lógico, é a mais conhecida, mas tem outras feiras muito interessantes, porque a gente tinha esse acesso também de conhecer, né, e comentar. Sim, E exato. principalmente a cultura. Então você falou uma coisa que até quero puxar um pouquinho sobre a cultura, você falou a forma de negociar, o jeito do ocidental e do chinês. O que você está vendo assim, de diferente nessa parte da cultura chinesa em termos de negociação com o empresário? Eu acho que dá para dizer duas coisas, e é até algo que não, do brasileiro especificamente, até não é completamente diferente, mas é exatamente o oposto de uma cultura americana dos alemães, dos alemães, por Uhum. exemplo, tá? Por quê? Eu vou explicar isso. O que acontece aqui na China, eles gostam muito de fazer negócio com pessoas que eles conhecem, tá? É uma sociedade historicamente com, vamos dizer assim, entre eles, com baixo nível de confiança entre eles mesmos, tá? É muita gente, durante muito tempo existiu, isso aqui foi uma zona, tem uma razão histórica, tá? Que não vamos entrar aqui, mas um dos principais pontos é que simplesmente tem muita gente, não tinha um controle, né? Então, isso criou historicamente uma baixa nível de confiabilidade entre os chineses. Eles só gostam de fazer negócio com pessoas que eles conhecem, tá? Isso é o oposto de um americano, de um alemão, que eles gostam de fazer negócio com as pessoas que convencem eles que eles são os melhores parceiros. Então, não interessa se você gosta de mim ou gosta de você como pessoa. Se você for a pessoa mais qualificada, o melhor produto, o melhor fornecedor, a gente vai fazer negócio. Não interessa a nossa interação, certo? O chinês, ele não separa uma coisa da outra. Tá? Então, e isso sim, o brasileiro está mais ou menos no meio do caminho. O brasileiro também gosta de fazer amizade. O brasileiro não é completamente um alemão, quer dizer, ele pode até ser competente, mas também tem que ir um pouco com a sua cara para facilitar. Se a gente for com a cara um do outro, vai facilitar muito, né? Então, o Brasil tem, a gente sempre brinca aqui no Brasil 1 hora de reunião e meia hora só de futebol, né? Que a gente senta lá e fica falando enfim, e etc. E é verdade, e o chinês também é isso. Então, a negociação se dá no meio de um jantar, onde eles já chamou a família e todos os amigos, onde está rolando muita comida, muito álcool também, se bebe muito, é da cultura deles, e a verdadeira negociação acontece na mesa de jantar. Né? Então, por isso que a gente fala muito com os nossos clientes, assim, tem que mudar um pouco a cabeça na hora de fazer. Você não vai, se você quer uma relação séria com o seu parceiro chinês, seja fornecedor, comprador, não interessa, assim, você tem que também encontrar o meio termo cultural. Tá? Então, a gente hoje na Lantal, parte dos nossos projetos é explicar, a gente chama de Lantal Educação, é quase um curso sobre China, quer dizer, não adianta só eu ajudar você a vir para cá e abrir empresa, e, enfim, aí não dá certo, quer dizer. Então, a gente também tenta ensinar, vai fazer assim, assim, assado. As relações na China, elas são duradouras, mas elas também são construídas de forma mais lenta. Então, o chinês, ele tem mais resistências iniciais, principalmente com o estrangeiro, porque a cabeça dele, o estrangeiro vem e vai embora muito rápido. Né? Então, eles têm esse tipo de dificuldade, mas ao mesmo tempo, se você constrói uma relação que dura, ele vira seu brother, ele está do seu lado. Então, tem que lidar um pouco com essas coisas. Mas se tivesse que citar uma coisa, seria que chinês só faz negócio com quem ele conhece. Só não, né? Mas assim, só faz negócio os melhores negócios do chinês, você tem que ser amigo deles, tem que ficar próximo, senão não rola. É isso mesmo. Eu até já comentei em outro programa que às vezes eu estava numa mesa de negociação e o chinês assim. Aí saía da mesa de negociação, ele falava, esse não serve. Do jeito que ele falava, né? Aí eu falava, como assim? Você estava fazendo assim com a cabeça? Ele falou, não, mas esse não serve. Porque eles vão muito pela essa parte de confiança, de conhecer e confiar.
Mas a hora que confia, eu falo que eles abrem o cofre para você. Mais ou menos assim. Também, exatamente, exatamente. É 880. E é bem diferente mesmo do americano. Eu também já trabalhei em empresa americana. E americano é reto direto. Quer, não quer, tem quem Direto, quer. Vamos pro próximo e vamos fazer acontecer. Então é bem exato, isso mesmo. Eu senti exatamente. bastante essa diferença no dia a dia, o jeito que eles trabalham. Essa parte também da comida deles é muito fundamental. Tem essa parte da bebida também que eles gostam bastante. Então é bem Gosto, isso gosto. mesmo. Você conseguiu resumir bem o que eu vivi aqui no Brasil com os chineses. É bem isso mesmo. É bem interessante. Explicar a China é muito complexa, né, historicamente. Tudo na China é muito, todos os costumes chineses são muito antigos, né? A China é a sociedade, a civilização continuada mais antiga do mundo é a China, 5.000 anos de história ininterrupta, né? Então, existe a percepção que para o ocidental, como tudo é mais difícil, que o Ocidente em si ele é muito mais novo, né? É como se as civilizações fossem pessoas, assim, a China seria uma pessoa idosa e o Ocidente seria um adolescente, você entende? O Brasil, então, é um bebê, né? Então, é mais ou menos que isso, entender. A China é uma sociedade velha, né? No sentido de antiga. Então, eles têm costumes muito fundamentados, eles têm uma outra visão de vida e uma visão de vida com raízes extremamente profundas e que não é você, que não é ninguém que vai mudar, entendeu? Então, agora, você tem que trazer isso para o pragmatismo que os negócios exigem, né? Como executar a negociação e a nosso trato de cooperação aqui, sabendo que somos diferentes. Bom, a minha recomendação é, eu que estou aqui, eu como estou no país dele, eu que tenho que me adaptar. Eu sempre parto desse negócio, não é? Eu sempre parto desse princípio. Eu sei que tenho que aprender a língua, sei que tenho que aprender como me comportar, sei que tenho que, etc, etc, etc. Agora, quando você pega um chinês que está na China e um brasileiro que está no Brasil, é evidente que não vai esperar que o brasileiro no Brasil aprenda mandarim fluente só para fechar um contrato. Isso é incabível. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que exista uma boa vontade de ambos os lados para achar um meio termo. Então, a gente, na Untal, tenta fazer isso. Eu, como brasileiro aqui, que estou ambientado na China, tento fazer esse meio de campo. Eu falo com o chinês em chinês, falando, o que ele está querendo é isso. Com o brasileiro, falo assim, não, mas ele disse isso. E a gente vai, entendeu? E vai tentando tornar essa comunicação o mais suave possível para não gerar atritos, enfim, não gerar... Enfim, gerar melhores oportunidades. Muita oportunidade de negócio fica na mesa porque as pessoas não se entendem direito, né? Não só com a China. Até dentro do Brasil mesmo, de vez em quando. Né? Então, Exatamente. né? Então, a gente tenta E melhorar. assim, o que você falaria dos principais desafios, aprendizados que você teve aí na China, nesse tempo que você está aí? Eu acho que, pessoalmente, o maior desafio é a gente entender. É quase um desabafo isso, tá? Mas eu acho que o maior desafio para mim foi que a gente, no Ocidente, por exemplo, a gente é muito ensinado que a gente, por exemplo, não estuda nada sobre Ásia na escola, né? Nada. O máximo que estuda é do Japão durante a Segunda Guerra Mundial e é isso aí, né? O máximo que tem de conteúdo sobre a Ásia. Então, eu acho que o maior desafio é você estar num lugar que as coisas funcionam de uma forma completamente diferente do que você sabe e entende como certo, mas também funciona. Ou seja, existe uma opção, existe um outro caminho. Não só um e dois, tá? Se você for para outras sociedades, no Oriente Médio, assim, você vai testar um terceiro, uma Índia um quarto, né? Você começa a ver as diferenças. Então, acho que o maior desafio é, eu explicando isso, te falando essa frase, até parece óbvio. O desafio é você sentir isso na pele e seguir. Você está num lugar onde as coisas não funcionam do jeito que você acha, o que você acha que é certo não é, aqui não é, ou o que você acha que é errado aqui é certo, etc. Ou não é nem certo nem errado. A China, por exemplo, a gente brinca aqui na China com os estrangeiros, a gente fala, no Ocidente assim, preto, branco, cinza, né? A zona cinzenta ela é pequena. Então, o Ocidente trabalha com leis muito claras, o que pode, o que não pode, se infringir a pena e etc. A China não, a China é preto, branco, cinza. A China, pouquíssima coisa pode e pouquíssima coisa não pode, de verdade. A esmagadora maioria das situações está nesse meio termo. Então, você tem que se jogar, né? Nisso, de novo, para o brasileiro não é completamente estranho. O Brasil também não é o país mais organizado que tem, mas essa é a diferença que a gente tem que enfrentar, ou seja, como lidar com isso. Então, o que, de novo, que é
certo e errado aqui não necessariamente. Aqui tem costumes que a gente julgaria errado no Brasil, mas você não está no Brasil, entendeu? Então você tem que se desconstruir como indivíduo, ou seja, desapegar das suas noções de certo e errado, do que funciona e o que não funciona, para fazer as coisas do jeito aqui, para fazer funcionar. Conheço muito estrangeiro que está aqui, que não se adapta e depois de ter vai embora porque não consegue. E é difícil mesmo. E eu entendo, entendeu? Então, esse é o maior desafio, eu diria. Eu super te entendo, porque eu mesmo estando no Brasil, empresa chinesa, a adaptação foi bem complicada no começo. Eu vinha de uma escola americana, né? São empresas americanas, então eu tinha a ideia de planejamento, de fazer tudo certo ou errado, aquelas coisas. Sim, E daí, quando você entra na chinesa, tudo é possível. tudo é possível. Eu não sei se você sentiu isso, mas pelo menos os que eu trabalhava, eles eram extremamente audaciosos, ou seja, pedia para, falava, ó, eu quero ir para a Lua amanhã e se vira, mais ou menos era assim, né? Eles eram bem audaciosos, não colocam muita barreira, mas ao mesmo tempo não tem muito planejamento, então a gente até chegar em um ponto como por eu estar no Brasil, né? E eles precisavam das leis brasileiras. Foi um pouquinho complicado, mas é bem o que você falou. Acho que o maior desafio é de se adaptar a esse novo modo de ver as coisas deles. É muito diferente da gente. A gente tem uma frase aqui, entre os estrangeiros aqui, que a gente fala também, que eu não concordo 100%, mas vou falar para fins de exemplo, tá? Assim, no Ocidente, tudo é fácil, mas nada é possível. Na China, tudo é difícil, mas nada é impossível. Então, lá você sabe o que pode ou o que não pode, etc., mas no final das contas você não consegue fazer muita coisa. Aqui não, você nunca sabe o que você pode fazer, o que não pode fazer, tudo é complicado, mas você consegue fazer. Mas no final, tudo pode acontecer. Entendeu? Então, a China não existe o conceito de tédio na China, não tem como ficar entediado aqui. É um dinamismo muito, muito doido. Eu moro em Xangai, que é a São Paulo da China, eu circulo muito pelo país também. E às vezes em cidades pequenas tem um dinamismo surreal, sabe? Para o Brasil, que tem São Paulo e aí outros centros, mas já muito menores. São Paulo, quer dizer, o Rio de Janeiro é a segunda e já é menos da metade. Quer dizer, na China não, na China tem pelo menos 5 São Paulo, entendeu? E uma cidade média na China tem 10 milhões de pessoas, entendeu? Então é outra noção, a velocidade que essa economia cresce, a forma como o governo direciona muitos recursos para lá e para cá, e as tendências são claras e vai todo mundo na mesma direção, é impressionante. Não existe tédio na China, cara. Eu recomendo todos, quando tudo isso acabar, essa pandemia, eu recomendo todos a virem, pelo menos para conhecer, que vale muito a pena. Falando em recomendação, que dicas você deixa? Nós já estamos nos minutos finais, infelizmente. Que dicas você deixa para os empreendedores sobre negociar com a China, ou conhecer a China como empreendedor, ou ter insights sobre as empresas chinesas? Eu acho que sobre China dá para dizer duas coisas, tá? A primeira delas é faça a lição de casa, né? Então, estude um pouco, assim, se você não tem intenção de vir para a China, não tem por que estudar o idioma, é muito difícil para quem não tem, eu só consegui aprender porque eu estou aqui, então é muito complicado estudar o chinês não estando na China, tá? Idioma tem que praticar. Então, mas faça a lição de casa, leia sobre, se achou o seu fornecedor aqui na China, saiba de onde ele é dentro da China, as províncias são muito diferentes uma da outra, tem que entender alguns costumes que você pode já adotar para também tornar a comunicação entre vocês mais suave, mais tranquila, né? Eu acho que o primeiro é faça a lição de casa. E a segunda coisa é, se tem intenção de fazer algo mais sério sobre China, na China, para fazer coisas na China direito, tem que estar aqui. Então, planeje uma vinda, venha fazer um curso, nem que seja de mandarim durante 6 meses, venha ver. A China já é a maior economia do mundo em muitos KPIs, vai ser a maior até 2020, já baixaram de novo a previsão. O centro de poder dessa era está mudando para a Ásia de volta. Historicamente sempre esteve na Ásia, mas não só a China, mas a coisa está mudando de novo para a Ásia, e eu acho que para todos os meus companheiros empreendedores do Brasil, a gente tem que estar ligado. O Brasil tem essa mania de se fechar, não vai funcionar, o mundo mudou e tem que vir, a China pelo menos tem que vir conhecer. Não tem como ignorar a China mais, não tem como. Você falou uma coisa certa, realmente. Eu fiz um ano de mandarim, mas não dá, gente. É muita coisa. Você tem que estar aí. Eu não sei se você também tem a dificuldade, porque tem o xanganês e o mandarim. Eu não sei se você está vendo os dois aí.
Onde eu para quem não trabalho, sabe, são vários pode falar. dialetos. Por exemplo, Então, na empresa tinha xanganês, tinha mandarim e tinha o Hakka, que é o pessoal lá de Taiwan. Então, imagina, tinha exato. uma hora que eu só conseguia identificar em qual dos três eles estavam falando, mas o quê? Só sabia o É, Ni Hao, Ni Hao, Ni Hao Ma. Tá Ni ótimo. hao, ni hao, é isso aí. Na China, a cada 50 Xexê, tá quilômetros, ótimo. Era assim. aqui a cada 50 quilômetros tem um dialeto diferente, né? Então É. é muito complicado. Eu não falo xangainês, tá? Eu identifico xangainês, cantonês, que é a língua do sul, que também é a segunda mais falada. Eu identifico. Cantonês até tem uma palavra ou outra. Mas aprenda o mandarim que você consegue se comunicar com a maioria deles. É isso Com a maioria, mesmo. não vou dizer todos, mas com a maioria consegue. É isso mesmo, Vitor, com a maioria. Era bem isso. Com a Eu maioria. sabia que eles estavam falando em mandarim, algumas palavras eu sei, mas não sei todas. E daí eu identificando para poder entender um pouco. Mas a gente falava Sim, mais inglês, mais português mesmo, que era mais fácil. claro. Vitor, olha, foi um prazer. Eu ficaria mais tempo aqui falando contigo, porque eu sei que tem muito mais coisa que você já me contou, então eu sei que daria para a gente conversar. Quem sabe uma Claro. próxima oportunidade de converse. E eu quero te agradecer pela tua presença aqui, pelo que você explicou, pelo que você falou. Eu acho que teve bons insights para os empreendedores que estão nos assistindo. E bom, espero ter ajudado, estou à disposição, se quiser fazer aí uma sequência, um episódio 2 aí. E é isso. Espero ter ajudado. Se você vai passar, né, depois nos contatos pessoal, fico à disposição. Quem tiver qualquer pergunta, estou à disposição. Fique bem à vontade. Obrigada, Vitor. Até mais. Até.